Aleluia. Amém. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios. Deixa eu ver aqui, minha filha. Deixane. Esqueci de botar ali no esboço. Efésios 6:10. Eu quero agradecer aos levitas, que o Senhor continue enchendo a vida de vocês e que cada vez que vocês estiverem aqui tocando os instrumentos, que a cada acorde musical, tanto vocês ou qualquer outro levita que esteja aqui, que a cada acorde musical, que ao entoar cada louvor, que haja vida para aqueles que precisam de vida, que haja cura para aqueles que precisam de cura. E tem um tempo que eu estou querendo dizer isso para vocês. Não sei se vocês têm reunião, eu ia dar uma de atrevido, mas eu vou aproveitar que estou aqui e quero dizer para os levitas dessa casa que vocês são muito importantes, viu? Vocês não têm ideia da importância de vocês para esse ministério. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Aleluia. Efésios 6:10. Glória a Deus. A igreja está feliz? Amém. Vocês viram, gente, ela dando um anúncio, a nossa presbítera, ela está bonita, gente. Ela ainda está mais bonita hoje com esse cabelo assim, esse penteado assim. Eu acho um negócio tão bonito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A palavra que prevalece diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estás, pois, firme, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação ou na pregação do evangelho. Sobretudo, o escudo da fé, o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplicas por todos os santos. Amém? Vamos orar. Pai querido, graças te damos, ó Deus. Obrigado, meu Senhor, pela porção da tua palavra, meu Pai, que foi lida. Nesse momento eu peço a ti, ó Deus, que tu reforça a tua guarda de anjos neste lugar, meu Senhor. Quero te agradecer também pelos teus anjos que estão acampados ao redor deste santuário, dentro dele, no estacionamento. Peço a ti que tu envie também, meu Pai, teu exército de anjos na casa de cada um dos teus filhos que aqui estão representados, meu Senhor, para anular, quebrar, cancelar, desfazer toda e qualquer astuta do inimigo, qualquer armadilha do inimigo, meu Senhor, contra a família dos teus filhos que estão aqui representados, ó Deus. Que a tua presença, ó Pai, possa estar na casa de cada um deles, ó Deus. Pai querido, fala conosco, Pai. Espírito Santo, tu tem total liberdade neste lugar, meu Senhor. Fala a cada coração, Abba. Teus filhos, meu Senhor, antes da tua palavra, entoaram o hino, meu Senhor, pedindo para que o Senhor falasse com eles, meu Deus. Não deixe que os teus filhos saiam daqui, meu Pai, sem ouvir a tua voz, ó Deus, ou sentir a tua presença, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus
E aquele que concorda e crê diz amém. Pode sentar, queridos. Aleluia. Aleluia. É um título, é um texto que nós conhecemos, né? Nós conhecemos bastante, que vem falar sobre as armaduras de Deus. É interessante porque todos nós vivemos em uma constante batalha, não é isso? Nós temos batalhas, tem pessoas que têm batalha no casamento, né, com o esposo que ainda não é evangélico, tem pessoas que têm batalha com os filhos, porque ainda não aceitou a Jesus também, muitas vezes por conta de comportamentos, né? Tem outros que têm outras batalhas por alguma situação financeira que ainda não chegou a qual ele deseja. Enfim, seja qual for a sua classe social, seja qual for a sua idade, enfrentamos batalhas, não é isso? Todos os tipos de batalhas, todos os tipos, a todo tempo, né? Tem uma música de Thales Roberto que diz que e todo dia o pecado vem e me chama. E temos que batalhar também, porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Então todo dia nós estamos batalhando para não pecar, para não falhar, não é isso? Mas para que possamos estar nesta batalha e sermos vencedores nessas batalhas, precisamos usar as armaduras de Deus. E é interessante porque essas armaduras não é do homem. Essa armadura ela não foi feita por conta da sua experiência. Ela não é feita com a sua experiência, ou com o seu tempo de evangelho, ou com os erros que você cometeu. Essa armadura, ela de fato, ela vem de Deus. E nós precisamos buscar essa armadura de Deus para que possamos vencer nos dias maus, como o próprio apóstolo Paulo nos traz. E é interessante que o apóstolo Paulo, no momento que escreve essa carta aos Efésios, ele está preso. E eu sempre achei isso, eu digo, meu Deus do céu, como é que pode? O homem está pregando libertação e está preso. O homem está pregando para que as pessoas saiam, né, de uma prisão e está preso. Está falando do nome daquele que vive, que reina, do nome daquele que pode fazer todas as coisas, daquele que pode mudar o curso da história de uma pessoa e está preso. E o apóstolo Paulo ali preso, ele vê um centurião, um soldado romano. E é interessante porque as pessoas às vezes ficam, né, criando ou querendo coisas mirabolantes para que Deus fale com você, para que Deus, para que o Espírito Santo se revele a você, e na simplicidade é que estão as coisas, é que está a manifestação do Espírito Santo. E o Espírito Santo então inspira o apóstolo Paulo a olhar um soldado romano, porque quando ele fala sobre isso aqui, ele com certeza está olhando para um soldado romano. E o soldado romano estava ali com o seu capacete, com sua espada, vestido de uma couraça. O soldado romano, ele está ali, né, com um escudo. E Roma era a potência do mundo naquela época. Era o xerife do mundo, era Roma. E então o Espírito Santo de Deus começa a ministrar para o apóstolo Paulo sobre as armaduras espirituais. Sobre as armaduras espirituais. E é interessante porque essa expressão, né, armadura espiritual, ou seja, a expressão a armadura de Deus, na verdade, né? A expressão armadura de Deus, ela é traduzida para o grego, né, ela se refere a um equipamento completo de um soldado de infantaria. A palavra armadura no texto grego é panóplia, que vem do pan, que significa toda, e óplia, que significa arma. Então o apóstolo Paulo enfatiza aos crentes que devemos usar toda a armadura, porque essa palavra no grego quer dizer isso, toda a armadura. Então ele acrescenta que o crente deve utilizar toda a armadura de Deus. Mas essa armadura, ela não é para lutar de forma
a qual Davi lutou contra um gigante. Davi lutou com um gigante, ou seja, ele lutou com um homem. Mas o apóstolo Paulo vem e diz que é a armadura de Deus, a qual nós precisamos para vencer, é a armadura espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. E ele deixa claro, é bem interessante, porque o apóstolo Paulo, ele discrimina quais são os nossos inimigos. Ele não diz que o nosso inimigo é o nosso vizinho, porque fica lá com aquele som alto. Ele não diz que o nosso inimigo é aquele encarregado que às vezes tem no trabalho, que pelo fato de sermos evangélicos, ele cria uma certa antipatia por nós, e aí então começa a de uma forma ou outra, né, nos perseguir. Ele não diz que os nossos inimigos é aquele que eu achei engraçado, porque no estudo, o estudo vem dizendo sobre isso, e ele fala sobre, não é aquele político corrupto, né? E eu achei que a pessoa que colocou no texto esqueceu de citar uma coisa, porque a sociedade sempre diz que, não, mas porque os corruptos, os políticos corruptos, mas essa sociedade não está muito diferente não, viu? Porque aquele que tem um gato em casa é o quê? O fato de ter um gato em casa é o quê? É corrupção. A proporção é o valor, mas é corrupto do mesmo jeito. O fato de você chegar e estacionar o seu veículo e o rapaz do Zona Azul vir para você e dizer que se você botar na cartela é R$6, mas você só me dá R$3 e pode deixar o carro aí. O nome disso é o quê? Só mudou o valor, mas é corrupção do mesmo jeito. Então, às vezes, a sociedade só enfatiza a questão da corrupção do político, porque é em larga escala, mas não existe pecadinho, pecadão. É pecado. É erro, não tem errinho nem errão. É erro. E é ele que nos afasta, ele, o pecado, que nos afasta, muitas vezes, da presença do Senhor. Mas, revestivos de toda a armadura. E ele diz, né, ele traz para nós quem são os nossos inimigos. Porque nessa batalha na qual nós vivemos neste século, nesse período que nós estamos, período ao qual, como diz o bispo Átila Brandão, está a passos de gigante para que se conclua, para que Jesus volte, né? É assustador os passos, né? A velocidade na qual as coisas estão para que eu e você possa receber um corpo glorioso. Tem dois que vai junto comigo. Amém? Glória a Deus. Entendeu? Os irmãos parecem estar convictos disso. Amém? Temos que estar convictos disso. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá? Então, a coisa está a passos largos para a volta de Jesus. Tá? Então, ele chega e diz, olhe quais são os seus inimigos. Olhe quais são os seus inimigos. E para que você possa vencer o seu inimigo, você precisa entender quem é o seu inimigo. E o apóstolo Paulo lhe discrimina que o nosso inimigo não é, né, a carne, não é sangue, mas é os principados, é as potestades, são os demônios, né, são as forças espirituais da maldade. Então, naquele momento que você for orar, né, pelo aquele vizinho, ou pelaquela pessoa que te persegue, ou até mesmo, né, às vezes acontece, eu digo isso porque já aconteceu comigo, de estar num local e notar que ia ser assaltado. E eu não pedi a Deus para que não fosse assaltado. Eu repreendi o espírito maligno que estava na vida daquela pessoa, que deu brecha, né, que se permitiu muitas vezes ser usado pelo inimigo e aí queria fazer aquilo. Então, muitas vezes não é ele que quer fazer, mas é o inimigo que está ali. Eu lembro bem da questão e, de fato, eu cheguei a estar repreendido em nome de Jesus, ali em espírito, né? E aí, como o bispo já nos ensinou também, eu digo, no nome de Jesus, Satanás, você está me ouvindo, você que está aí na vida dele, você está me ouvindo, em espírito. E na autoridade do nome de Jesus, eu te repreendo agora que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor deles
E que essa força do cão, que o inimigo que se encontra na vida dele, que esses principados, que essas potestades que atuam na vida dele, eu ordeno agora, parta para o abismo do inferno sem retorno e deixa ele aqui sozinho. E aí terminei de orar, daqui a pouco teve um que estava sentado do meu lado, dois estavam sentados no banco de trás, e o que estava sentado no banco da frente olhou para o de trás e fez, ele não está sozinho não, viu? Eu digo, olha, estou dizendo. Aí eu fiz, de fato, eu não estou sozinho mesmo não. Ele olhou e disse, sabe por quê? Quando eu saio de casa, todos os dias, quando eu saio de casa, eu convido o Pai, o Filho e o Espírito Santo para sentar aí onde você está. Você está sentado no colo de Jesus, viu? Vou lhe dizer para você ficar aí tranquilo, mas você está sentado no colo dele, porque eu convidei ele para estar aqui do meu lado. E onde eu for, ele está aqui comigo. Sem contar no exército de anjos que está à nossa frente aí. Então, está vendo também? Aí eles deram risada, só que o rapaz ficou agoniado, né? Enfim, eu sei que desceram, até o negócio que estava na mala, já ia esquecendo, já ia arrastar. A gente esqueceu um negócio aqui, eu digo, venha buscar. Pois é. Então nossa força, nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós precisamos ter ciência disso, para que possamos saber como lutar, saber o que dizer, saber como se posicionar. Muitas vezes o exército que vence, ou aquele que vence, não é o mais forte, mas é aquele que sabe se posicionar. Saber se posicionar. Ter a estratégia correta para vencer cada situação. E o Senhor usa o apóstolo Paulo, tá? E traz, nos dizendo qual é o inimigo, e quais são as armas que nós devemos utilizar. E eu queria falar cada uma delas. Embora tenha muita coisa a falar, mas o tempo, como diz o bispo, né? A gente faz apelo todo dia, mas ele não se converte. Ele está ali, ó. A luzinha lá dizendo, olha. Mas lá o apóstolo Paulo, no capítulo 6, o versículo 14, ele já traz aqui a primeira armadura, ou seja, a primeira coisa, o primeiro elemento ao qual nós devemos utilizar para vencer as batalhas, para vencer o inimigo, tá? E é interessante porque eu vi um vídeo, eu achei aquele vídeo muito interessante, onde nós precisamos, ou quando formos lutar com o nosso inimigo, lutar no lugar onde o nosso inimigo está. E o nosso inimigo, ele não está aqui fisicamente. Ele está no plano espiritual. Então, você querer dar um murro na cara do cidadão, não vai fazer com que você tenha vencido a batalha. Você precisa ir para o campo espiritual. E eu vi isso de uma forma assim interessante, mostrando no reino animal, onde a águia, né, ela veio sobrevoando e tentou pegar uma cobra. E aí só que ela viu que a cobra não ia dar para ela, que se enrolou nela e já deu logo o tranco, e ela conseguiu se soltar. E aí, quando a cobra enrolou, só enrolou nos pés, ela aí voou. E aí voou, chegou lá em cima, largou. Aí vem a cobra lá. Ou seja, ela, se ficasse no chão, ela não ia conseguir vencer, ela ia morrer, porque o local da batalha dela não era aquele. Ela tinha que mudar de local. Ela tinha que ir para o campo. E muitas vezes nós estamos ali, nessa luta, nessa batalha, e nós precisamos ir para o campo espiritual. Para que no campo espiritual nós possamos vencer batalhas. Porque o campo espiritual, ele é muito maior, gente, do que o físico. A coisa ainda nem aconteceu no físico, mas já está lá. A Bíblia diz isso. Davi, quando orou, Daniel orou ao Senhor por algo. Foi necessário que fosse enviado um arcanjo para poder trazer a resposta. Porque, na verdade, no campo espiritual, a resposta ela já existia. E o que eu quero dizer com isso é que a resposta da sua oração, ela já foi dada.
Aquilo que você tem colocado diante de Deus já foi liberado muitas vezes. Mas para que você possa acessar, você tem que ir lá para o campo espiritual. Está lá. Então o próprio anjo, quando chega e diz a Davi, ou a Daniel, olha só, sua resposta já foi dada, olha. Mas o principado estava impedindo a resposta da sua oração. Ou seja, havia um principado impedindo que aquilo que Daniel tinha pedido chegasse até ele. E o mundo espiritual não mudou. Lá não tem evolução, agora é século XXI. Lá a coisa é diferente. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A lei funciona da mesma forma. A regra funciona da mesma forma. Entenderam? Então é necessário que a gente coloque o cinturão da verdade. Ou seja, é o primeiro elemento da armadura que Paulo cita, né? O cinturão da verdade. Ou seja, o cinturão, quando ele olhando aquele soldado romano, era aquela peça a qual o soldado ele colocava para que fixasse a couraça. E era necessário que esse cinturão ele ficasse justo, tá? Ele ficasse justo, ele ficasse firme. Por isso que o apóstolo Paulo diz: estáis, pois, firmes, né? Cingindo-vos com a verdade. Aqui o apóstolo Paulo, ele tinha em mente que o cinturão era de couro, ou seja, que o soldado romano estava ali usando, né? Onde esse cinturão ele protegia a região do abdômen, tá? Que tinha um papel fundamental para segurar a armadura, senão ela ia cair, né? Para poder segurar, tá? Para segurar a túnica, muitas vezes que vinha por baixo da armadura. E é necessário que a gente possa ter esse cinturão da verdade, a verdade, sabe? E falar a verdade, e ter a verdade. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João 8,33. Tá? Então, usar a verdade, sempre. A partir do momento que a gente fala algo que não é verdade, muitas vezes no mundo do espírito nós damos legalidade. Damos legalidade ao inimigo para ele atuar. Então é importante que a gente esteja sempre na verdade, falando a verdade, buscando a verdade, para que não dê legalidade ao inimigo nessa área, muitas vezes ao qual a pessoa foi ali e faltou com a verdade. Isso é interessante porque, queridos, oi, é importante, né, para que a gente não dê essa legalidade, tá? E às vezes as pessoas assim olham, ou às vezes a gente dentro da igreja acha que isso é algo que não acontece. E eu achei assim muito interessante, e nós precisamos ser realistas, porque nós somos seres humanos. E eu estava conversando uma certa vez com um pastor, acredite. Mas antes dele ser pastor, nós já nos conhecíamos, e ele estava na igreja. E a gente batendo um papo, se confidenciando, né? Porque é muito importante você ter pessoas na qual você possa confiar. E ele fez, Marcos, e a gente falando sobre essa questão de verdade, e ele fez, Marcos, e é interessante porque muitas vezes eu estava dentro da igreja, mas eu era o maior mentiroso que existia. Você está falando sério? E tô. Rapaz, era para contar mentira, era comigo. Era uma coisa que eu ainda não tinha conseguido me libertar. E eu vi, gente. E às vezes a gente pensa que isso, né? Às vezes a gente vive nessa bolha, nessa bolha santa, na qual às vezes nós criamos em volta de nós mesmos e acha que isso não é uma realidade. É uma realidade, sim. É uma realidade. É uma realidade. Eu fiz, gente, porque todos nós precisamos, ninguém é perfeito. Não é isso? A gente vem com nossas Bíblias, estamos aqui domingo sentadinhos, bonitinhos, não é isso? Ô irmão, que bênção, velho. Mas a gente precisa ser, a gente sabe quem é o crente é lá fora, né? Aqui.
Precisamos ser muito mais crentes dentro da nossa casa, onde nós estamos, onde nós passamos, do que propriamente dito aqui. Foi como uma vez eu pregando no culto da família, e aí eu estava dizendo para os irmãos, irmão, a igreja é lá na sua casa. É porque é lá que você passa a maior parte do tempo. Aqui a gente vem cultuar, mas a igreja, esse momento de ministração, no qual nós falamos a verdade, no qual nós falamos do evangelho, no qual nós trazemos, é na sua casa. Porque a sua casa é uma extensão da igreja. Sua casa é uma extensão da igreja. Então o lugar de adoração não é só aqui. O lugar de dizer aleluia, glória a Deus, de passar tempo com o Senhor, de se ajoelhar e falar com Ele, de cantar hinos e louvores a Ele, é lá na sua casa também. Amém? É por onde você vai também. Então, todos nós precisamos muitas vezes se desvencilhar de alguma coisa, se libertar de alguma coisa. E eu achei interessante porque a gente estava falando sobre justamente essa questão, né? E aí ele tocou nesse ponto também. Mas eu precisei usar as armaduras, Marcos. Eu precisei usar as armaduras espirituais para que eu pudesse vencer, meu irmão. Então hoje, ele falou hoje, quando eu estou dialogando com alguém ou quando eu estou falando com alguém, eu vou fazer. Eu vou tentar fazer. Quando ele vê que é algo que ele talvez não consiga fazer, né, para não dizer que vai fazer e fica na mentira, eu tenho me policiado, muito, me policiei muito, né, e consegui. Mas ele falando, mas eu consegui, Marcos, por conta justamente das armaduras espirituais. E a outra armadura espiritual é a couraça da justiça. Ou seja, após o apóstolo Paulo ele falar do cinturão, né, ele vem e fala da couraça da justiça. Tá? Paulo disse para o crente vestir a couraça da justiça. Né? A couraça, ela é como se fosse uma roupa, é uma parte de metal, tá? E um couro duro que ele é feito para proteger essa parte do abdômen. Tá? Essa parte do abdômen na qual existem órgãos vitais. E aí em todos os estudos ele só falava do coração. Ou seja, proteger essa parte aqui, porque como é um órgão vital, para que o inimigo então não penetrasse ali no coração dele, que é um órgão vital. Mas é interessante que nessa região não tem só de importante o coração. E todos os estudos, todas as fontes ao qual eu procurei, só falava justamente dessa questão do coração. Porque olha só o que Provérbios fala, tanto Provérbios quanto Lucas, se não me engano, diz que do coração é que provém, do coração que provém as coisas boas. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quem poderá conhecê-lo, senão o Senhor? É do coração que provém muita coisa, gente, muita coisa. Do coração. Muitas vezes as pessoas veem um fazendo uma maldade com o outro, ou não foi muitas vezes naquele momento, aquilo ali já vinha sendo alimentado no coração dele. E é importante que a gente possa blindar o nosso coração, que a gente possa blindar de fato o nosso coração, blindar por muitas vezes algo que alguém falou e isso chateou e guardou essa palavra no coração. Eu estava lendo um livro, eu até parei, mas eu vou buscar voltar a lê-lo de novo. E o título do livro era A Maior Isca de Satanás. O título do livro, A Maior Isca de Satanás. Aí embaixo está escrito, a ofensa. A ofensa. E aí o livro conta justamente sobre essa questão de pessoas que saíram do evangelho porque se ofenderam por causa de uma palavra. Ou muitos que estão dentro do evangelho, mas não conseguem viver uma vida de plenitude com o Senhor por causa de uma palavra. Eles não saíram, mas está lá machucado.
mas está lá ferido, mas está lá remoendo aquela palavra, que pode ter sido muitas vezes do próprio irmão aqui da igreja, que pode ter sido do seu chefe, que pode ter sido de quem quer que seja. E é interessante, queridos, essa questão, principalmente no que diz respeito aos irmãos da igreja, onde nós precisamos amadurecer quanto a essa questão, tá? Porque toda a Bíblia, quando você vai ler, trata sobre essa questão de relacionamento com irmãos, né? Vocês já viram também na internet essas relações, né? Quem foi que jogou José no poço? Os irmãos. Não foi ele? Quem foi que vendeu ele? Os irmãos. Quem foi que queria impedir Davi de ir para a luta? O irmão. Porque quando ele chega na luta, pergunta sobre a luta, vê o irmão dele mais velho, o que você está fazendo aqui? Não, você é presunçoso, saia daqui que a gente conhece muito bem como é o seu coração. Saia daqui. O irmão até ministrou Jackson sobre isso também, não foi? Sai daqui que você é presunçoso. A gente conhece muito bem, ou seja, o irmão. Não foi isso? E tem outros mais aí que eu não estou lembrado, mas tem bastante aí. Então é importante a gente entender que muitas vezes, né, é o irmão que falou aquela palavra que a gente não gostou. Mas também coloque na sua cabeça que esse seu irmão que falou algo para você é o irmão que está potencializando aquilo que Deus vai fazer por você. Porque se os irmãos não jogam ele no poço, ele não ia virar governador do Egito. Não é isso? Então não se chateie com seu irmão, não. Se chateie, não. Amém? Se chateie, não. Glória a Deus. É interessante também que nesse local, ou seja, essa coraça, ela protege essa parte aqui do corpo, essa parte frontal, que são onde tem partes vitais. Glória a Deus. É meu neto, ele é crente, viu? Tá aqui dando glória. Amém? Então, existe o coração de fato, mas existe também outros órgãos vitais. E um desses órgãos vitais é interessante, que é o intestino. Você sabia que o intestino é o segundo cérebro? O estudo diz isso. E aí é necessário também que a gente faça o que o provérbio diz. Muitas vezes é necessário que a gente coloque uma faca na garganta. E eu estou me referindo no que diz respeito ao que a gente come, minha gente. Não só na questão espiritual, na saúde, em cuidar da saúde desse templo aqui, ó. Esse templo do Espírito Santo, que é você, que é o seu corpo. É importante. Então, os amados, cuida do corpo, meu irmão. Toma uma vitaminazinha, toma um suplemento. Né, minha irmã? E a irmã toma aí, ó. Passa a receita depois, irmão. Né? De A a Z, para levantar a imunidade, para poder, algo para te fazer bem, para te fazer com que os seus dias sejam dias de bem-estar. Sabe quando você acorda aquele dia? Ai, que bem-estar, gente, que é isso que foi? É o que você comeu. É a forma que você cuidou desse templo que é o seu corpo, esse templo do Espírito Santo que é o seu corpo. Então é importante usar essa couraça da justiça, não é isso? Também para cuidar do seu corpo. Tá? O outro equipamento é calçar os pés, como está lá em Efésios 15, né? Calçar os pés com a preparação da pregação do Evangelho. Algumas ministrações eu trouxe aqui para a gente, né, falando sobre a grande comissão. Jesus comissionou cada um aqui. Ele não comissionou apenas Ed, apenas Marcos, Cristiane, a irmã Fátima, por serem evangelistas. A grande comissão, ela trata da pregação para toda a criatura, independente de quem seja. Se ele é presbítero, se ele é evangelista, se ele é diácono, se ele é obreiro, se ele é aspirante, se ele... Porque nós não aceitamos a Jesus, nós não o recebemos. Aí eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Por que você aceitou a Jesus? Jesus não mudou a sua história?
Jesus não mudou a sua vida? Jesus não fez um milagre em você? Nós não estávamos presos lá, aprisionados, não foi isso? Nas garras de Satanás? Estávamos, não estávamos? Estávamos. Estávamos sujos lá no pecado, na podridão do pecado. E então nós ouvimos um dia uma pregação, ou um convite. E esse convite fez com que a gente fosse a uma igreja e aceitássemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Onde nós, agora que aceitou a Jesus, temos o nosso livro, o nosso nome escrito no livro da vida. O bem maior ao qual nós podemos ter. Queridos, nenhum sheik árabe com seus poços de petróleo, tá? Ele vai conseguir, se ele não aceitar Jesus, ele vai conseguir isso. Ter o seu nome escrito no livro da vida. E nós agora temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós fomos transformados. Não foi isso? Então por que a gente não leva isso, essa transformação de vida, para aqueles que necessitam? Foi para isso que Jesus Cristo nos chamou. Foi para isso que o Evangelho veio até nós. Foi por isso que a igreja cresceu tanto. Porque os crentes daquela época, além de ter entendido isso, praticavam isso. Eu preciso levar o Evangelho de Cristo. E nós precisamos também levar o Evangelho de Cristo nesses dias. E estratégia que nos falta. Hoje, com o advento da internet aí, né? A comunicação, ela consegue ainda ser maior. O alcance, ele consegue ser maior. O alcance, ele consegue ser maior. Então, nós precisamos calçar os nossos pés com a pregação do Evangelho. Temos esse outro, ou seja, o outro equipamento, a qual o apóstolo Paulo cita aqui em Efésios, que é o escudo da fé. O crente, ele deve estar sempre ali com o escudo da fé. O escudo que é uma arma de defesa e, por vez, né, também de ataque. Mas sua principal utilização é para a defesa. E o apóstolo Paulo, olhando o escudo daquele romano, que era um escudo diferente, ao qual ele tomava a maior parte do corpo, e era interessante porque esse escudo, ele protegia a tropa para que ele não fosse atingida, né, a longa distância por flechas ou por lanças, onde aquele próprio escudo, ele era feito uma formação, e eu gosto bastante desses filmes medievais, que mostra, né, aquela coisa toda. Então, Troia, essa filmarada toda eu sempre gostei, principalmente no que se trata ali dos romanos, porque foi um pessoal que, se hoje tem estrada, foi por causa do romano. Quando ele começou a colonizar, ele começou a pavimentar as ruas para que houvesse ligação entre um e outra. Então, a organização do exército romano era um negócio. Você vê que a formação, o jeito de avançar, o jeito de não avançar, entendeu? É algo assim, tem muita estratégia ali, né? Muita estratégia. E o objetivo que eu gosto também não é pela matança, aquela coisa toda, não é pela estratégia, muitas vezes, que você adquire através daqueles filmes. E aí, então, o apóstolo Paulo, olhando para aquele soldado com aquele escudo, ele diz: usem também o escudo da fé, para que vocês possam neutralizar os dardos inflamados do inimigo. Ou seja, o inimigo, ele, para neutralizar, muitas vezes, ele lançava à distância. A pessoa nem conseguia ver da onde estava vindo o ataque. Nem conseguia, porque muitas vezes estava dentro da floresta, então quando ele lançava, só vinha flecha. Só vinha aquela chuva de flecha, nem sabe de onde é que veio. E ele diz: use o escudo da fé. Porque muitas vezes o ataque vem de onde você nem vê. Você não sabe nem de onde é que está vindo. Mas usem o escudo da fé, para que você possa neutralizar. Ou seja, nós crentes precisamos neutralizar, usando esse escudo da fé. E é interessante que a fé é o firme fundamento das coisas que não, mas a convicção das coisas que se. Pois é. Então você precisa utilizar. É nesse campo mesmo, nesse campo que você não vê. Nesse campo que você não vê. É aquilo que ainda não chegou para até você declarar com fé. É aquilo que você está querendo, você proferir com fé.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que haja fé, minha gente. Fé. Eu estava falando com minha filha mais velha ontem com a primogênita. E aí a gente conversando sobre uma questão. E ela foi fazer uma seleção, já estava tudo certo, né? Para ela poder se empregar, aquela coisa toda. E aí quando foi à tarde, ligaram para ela, a gente vai ter que deixar para a próxima, viu? E aí das 5 pessoas que foram com ela, todas foram efetivadas, menos ela. E aí a pastora, ela também é crente, só que de outra denominação, lá em Piripiri, fez, pois é, minha filha, você não prega sobre fé? E aí eu disse, meu Deus, pois é, minha filha, seu pai também passou por um período bastante difícil. E eu lembro-me que nesse período o Senhor tinha me colocado no meu coração e eu pregava muito também sobre essa questão, sobre fé. Eu digo, pois é, querida, você não prega sobre fé? Vamos agora viver da fé. Vamos agora viver o que pregamos. Porque é fácil chegar. Tem que ter fé, irmão. Você tem que... Mas existe um espaço muito grande entre falar e agir. Existem pessoas com ideias brilhantes, mas para que essa ideia ela se concretize, você precisa agir. Aí é que está a questão. Cadê agir agora? Cadê a ação? Cadê a ação? Aí bota a culpa no governo, bota a culpa nisso, bota a culpa naquilo, bota não sei o quê. Por quê? Porque a ação depende de você. É você que tem que agir. Oh Deus, manda meu pai. É você, meu amigo. Deus está de lá assim. Eu estou esperando você. Vá. Porque até a própria Bíblia diz. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, Ele deu ao homem. Ele deu a você para governar. A própria Bíblia também diz em Salmos que os céus estão esperando a sua voz. Está esperando o seu comando. O céu está lá esperando para que a coisa aconteça. Está todo mundo esperando você dizer e agir. Dizer e agir. Eu vi uma pregação que falava sobre a ação de Deus na trajetória do homem, né? Onde muitas vezes é a reação de Deus do que a ação. Como assim? Davi arrumou a pedra. Qual foi a ação de Deus? Na verdade não foi a ação, foi a reação. Então, eu vou potencializar a pedra desse menino, viu? Pronto, bateu no lugar certo. Derrubou. Foi a ação de Davi. Deus só reagiu à ação de Davi. Deus só reagiu à ação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vou me ajoelhar, não vou ajoelhar não. Esquenta lá 7 vezes mais. Os soldados que foram levar ele, morreu queimado. Mas a ação dele de não se curvar, fez com que ele entrasse e saísse. Fez com que Deus reagisse em favor dele. E nós precisamos agir. Agir espiritualmente. Aí vem também o capacete da salvação. O capacete da salvação. Nós precisamos utilizar o capacete da salvação, onde o soldado ele colocava esse capacete para proteger, né, essa parte aqui, que é uma parte também muito importante, que é a cabeça. E eu me lembro muito de um filme, eu dei muita risada com aquele filme. O cidadão estava na guerra, e ele estava lá com aquele capacete blindado, e aí deram um tiro, pum, bateu na cabeça dele, no capacete, mas como é blindado, aí ele tirou o capacete para olhar, o outro tirou, puf, na cabeça. Eu digo, mas rapaz, já estava protegido com o capacete, tirou. Às vezes é nosso crente, está protegido com o capacete da salvação, aí vai tirar para olhar alguma coisa, para... Use o capacete da salvação. Nas batalhas, use sempre o capacete da salvação. Por quê? Porque aqui, que muitas vezes o inimigo atua, que o inimigo, na verdade, atua não, ele quer atuar. É na nossa cabeça, ou seja, nos nossos pensamentos.
Olhe que dos modos desse século é justamente são as doenças mentais. Já observou as pessoas que não têm paz? Eu sou um observador, eu gosto de observar o comportamento das pessoas, né? E às vezes eu estou no trânsito, aí a pessoa para no trânsito, sozinha dentro do carro. Aí eu estou lá de Jesus, olha para ali, meu pai. Está brigando com ele mesmo, viu? Não é isso? A ciência diz que nem a gente dormindo, o nosso cérebro para de funcionar. Nem dormir, você está dormindo, né? Você está achando que você não está pensando, né? Tá, querido, está pensando. Você está pensando. A ciência diz isso. Então nós precisamos cuidar disso aqui, da nossa cabeça, usando o capacete da salvação. E por fim, a espada da palavra, a espada do evangelho, a espada a qual cada um está aí com ela, seja de forma virtual, seja de forma física, usar essa espada, porque Jesus venceu seu inimigo através da palavra, foi através da palavra. E Satanás não veio com historinha para ele, não é porque ele usou a própria palavra. Ele usou a própria palavra. Porque Satanás conhece essa Bíblia de Gênesis e Apocalipse, viu? A questão é que ele não se converte, né? Não se converteu, não. Mas ele conhece exatamente tudo que está aí. E é muito importante que a gente também conheça o que está aí, para que a gente, através da palavra, possa também vencer. E eu sei que nos dias de hoje tem sido cada vez mais difícil o exercício de usar essa espada, de aprender com a palavra, de ir lá. Eu digo pelo menos para mim. Por que para mim? Porque eu amanhecia, gente, lendo a Bíblia. Sabe, apaixonado. Não sei vocês, já eu lembro, principalmente as meninas, aquele livro de romance. Eu não sei se essa geração faz isso, mas na minha época tinha aqueles livros de romance, e aí a pessoa ficava lendo aquele livro de romance lá. Era eu. Aí comecei em Gênesis, aí daqui a pouco em Jacó, e pouco foi, 7 anos, Labão, e enganou ele, meu Deus, vou dormir. Ah não, eu quero saber o que foi que aconteceu, cara. Quando eu via, só vi o sol já na resta da telha amanhecendo, e eu lá. Assim, gente, assim. E nos dias atuais, cada vez mais difícil, com tantas distrações, com tantos afazeres, não é isso? Com a nossa vida cotidiana, mas nós precisamos cada dia estar buscando a palavra, buscando na palavra. Eu achei interessante, acho que foi lá na sede, na quarta-feira, o rapaz comentando que ele ouviu disso de um pastor, né? Que às vezes a gente não consegue ler a Bíblia. E aí que nós precisamos usar as estratégias. Pegue sua Bíblia. Eu achei bem interessante. Sabe, acho que os irmãos ouviram, não foi? Estava assistindo a transmissão aqui. Não foi isso? Pegue seu celular, bote dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. E pegue a Bíblia, quando você for dormir, bote embaixo da cama. Eu digo, Jesus, o que é isso? Porque quando você for acordar de manhã, você vai ter que pegar o celular, não é isso? Então, quando você for pegar o celular que está debaixo da cama, você já... Pronto, aproveita que já está ali ajoelhado, já faz logo uma oração, né? Pegou a Bíblia para pegar o celular, aproveita que já está ali no celular, ou que já está com a Bíblia aberta, e já lê um versículo, não é isso? E já faz uma leitura. Então, é muito importante que a gente possa estar buscando, queridos, conhecer mais. Não tem como dizer que conhece ao Senhor sem leitura da Bíblia. Não tem como. Amém? Vou pedir aos amados que se coloquem de pé, já que recebi da nossa pastora aí o meu filho 20 horas, viu? Digo, viu? Já passei 1 minuto ali, Jesus. Tá no horário. Foi 20, irmão. Foi 20. Eu estou aqui olhando para ele. Está atrasado, 21.
Já está certo ali. Amém. Glória a Deus.